Nós vamos falar também desse assunto com ele, com o deputado estadual Bartô, do Partido Novo, ele que participou aí da manifestação e foi um apoiador do grupo Paz pela Educação. O deputado conta que entrou um requerimento na Assembleia de Minas para que uma audiência pública coloque o debate na pauta dos parlamentares com a sociedade sobre a volta às aulas. Não é isso, deputado? Muito obrigado por nos atender aqui no Alerta Super. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde a você, boa tarde também a todos os ouvintes. Eu que agradeço aí pelo espaço e estou sempre à disposição quando precisarem. O que o senhor achou aí dessa decisão do prefeito Alexandre Calil, que anunciou hoje assim, que quis colocar um ponto final nessa história de dizer que volta ou não volta às aulas em Belo Horizonte? Ele falou que hoje não volta e nem tem data, não sabe se vai ficar pro ano que vem, para depois que tiver a vacina, como ele já disse, outras oportunidades. Como que o senhor viu aí essa decisão do prefeito Alexandre Calil, Bartô? Como sempre, o prefeito Calil toma medidas autoritárias sem ouvir as demais pessoas envolvidas e coloca sempre de uma forma meio caricata, né? Colocando, bar não pode ir, bar você tem a preferência de ir, escola não tem. Não, eu acho que tudo tem que ser feito de forma com diálogo, entender todos os lados. Estou cheio de dados aqui, cheio de pessoas especialistas na área que recomendam voltar, e a gente vê, né, uma postura simplesmente ditadora e que não está aberto para diálogo, para entender quais são os pontos positivos e negativos. E joga para a galera, né, com frases simples e de impacto. Se bar você pode ir ou não pode ir, por que a escola também tem que ser obrigado? Será que não dá para conversar? Será que não pode colocar uma medida? As escolas que estão dando aulas presenciais também têm que colar de forma online, já que elas já estão funcionando de forma online, né? Então você vê aí que realmente é jogar para a galera. Pois é. E em relação ao Estado, como que o senhor avalia aí essa decisão do governador Romeu Zema de autorizar mais de 200 cidades a retomarem as aulas, mas a gente vê que muitas cidades, se não a maioria, não é, deputado Bartô, não tem condição de retomar as aulas da forma como foi proposta pelo governador, né? Eu também vejo, sim, com a mesma crítica de que realmente os cuidados que estão sendo colocados, não vejo o Estado preparado para isso. Vejo uma situação também até mesmo de, dentro da própria educação, as pessoas, né, sindicatos de professores por aí já estavam em greve até mesmo antes de ser decretada a pandemia, então não vejo interesse deles abrirem, e a gente também tem sempre uma crítica aqui à própria secretária de Educação. Não sei se você já me acompanha no meu trabalho, mas ela não faz um trabalho legal, muitas reclamações ali dentro da secretaria de que não há diálogo, entendência, poder entender ou não é, chega com tantos protocolos que são até corretos, mas eu acho que faltou diálogo ali com eles mesmos, poder orquestrar isso e torná-los viáveis, né? Porque falar é fácil, o problema é pôr na prática. O senhor é a favor da volta das escolas particulares que já se dizem preparadas para esse retorno e não das públicas, ou o senhor acredita que tem que voltar tudo aí junto para evitar uma desigualdade? Então, eu tenho comentado bastante que a pandemia, para mim, já acabou. Isso não quer dizer que a doença não seja séria. Então, da mesma forma que eu defendo que deve se abrir todas as escolas, não é abrir escolas, tem que ser respeitados os protocolos. Então, se as públicas conseguirem seguir os protocolos que deem segurança, ótimo, abre-se as públicas também. Se as públicas não têm viabilidade, isso não é motivo para manter as privadas, né? Tem até o pessoal falando em critérios de desigualdade. Deixar as crianças em casas, né? As pessoas que têm mais condições contratam professoras particulares, colocam filhos em aulas de futebol, disso, daquilo. Já quem é mais humilde não tem nem como fazer isso e dificulta até mais a renda da familiar de quem tem que sair para trabalhar e não tem com quem deixar o filho, né? Então, deixando bem claro, eu estou a favor de que todos possam voltar às aulas, desde com cuidado, desde com os protocolos de segurança. Nós estamos conversando com o deputado estadual Bernardo Bartolomeu Bartô, do Partido Novo, falando aí sobre a educação em Minas Gerais em meio à pandemia. Ô Bartô, e tem uma outra questão também que a gente tem que trazer aqui, que foi esse alerta que a própria OMS fez, a Organização Mundial da Saúde, falando que acaba que a violência doméstica
aumenta em meio aí a esse confinamento, ao isolamento social, e que a volta às aulas talvez poderia amenizar isso, né? Diminuir esse sofrimento da criança, como você bem disse, que as famílias já estão com dificuldade para manter os filhos dentro de casa. E uma outra questão é que, como a flexibilização já está acontecendo, a maioria das famílias já voltou a trabalhar. Aí com quem deixa essas crianças, né? Então, foi bem interessante ter levantado esse aspecto aí. A gente tem vários números aqui, não só questão das violências domésticas, né? Mas uma questão assim, tem vários dados aqui, mas a pergunta principal que eu acho que a gente tem que se perguntar, né? Porque o que acontece é o seguinte, todo mundo está olhando para a pandemia, está com receio aí da doença, né? E está analisando apenas os riscos de ter as crianças nas escolas. Só que fica, né, uma discussão meio capenga, porque não se discute qual que é o risco das crianças não irem para a escola. E aí ponderar um com o outro. E quando você começa a analisar os riscos das crianças ficarem em casa, você começa a ver realmente que tem muita coisa aí que a gente precisa tomar mais presteza, mais atenção, mais urgência para lidar com isso, né? Vou ler aqui uns dados para você, só para você ver como é que é a situação. Excluir sobre a violência doméstica. No Rio de Janeiro, houve 50% de aumento de denúncias por violências domésticas durante o fechamento das escolas do Rio de Janeiro. Outras questões também, tá? Houve 65% de aumento da gravidez infantil com fechamento das escolas da epidemia do ebola em Serra Leoa. Né? Então há muito abandono escolar e violência infantil também foram detectados nessa pesquisa. Então, quando a gente está falando só dessa questão de violência, de gravidez infantil, você começa a perceber o seguinte: os pais, todo mundo está estressado, eu estou estressado, você também deve ter passado por um estresse, já tem vários estudos mostrando como a população em geral subiu o nível de estresse. Então você fica dentro de casa, já não pode sair para os mesmos lugares de lazer, tem complicações no seu trabalho, diminuição de incerteza ao futuro do que você pode ou não pode fazer. E aí você ainda coloca as crianças na mesma situação, na mesma dificuldade, sobrecarregando ainda mais esse ambiente. Então, é lógico que começa a ter um ambiente um pouco mais estressante, né? E aí os resultados estão sendo exatamente como a pesquisa tem mostrado. E aí eu vou além disso, né? Porque nós vamos falar também sobre a saúde mental das crianças. Tem pesquisa aqui mostrando que 30% das crianças em quarentena desenvolveram critérios clínicos comparado ao transtorno de estresse pós-traumático. E se a gente for pegar as crianças que já têm problemas tem algum distúrbio mental, né, algumas condições psiquiátricas adversas, 83% dessa população de crianças com algum distúrbio psiquiátrico piorou ainda mais a quarentena nos Estados Unidos, né? Isso piorou ainda mais durante a quarentena, isso dados dos Estados Unidos, tá? Então, você pega e vê casos, como eu ouvi aqui, que há 2 semanas atrás, uma criança se suicidou depois que a mãe proibiu ela de usar o videogame. A própria Nancy comentou sobre o Pais da Educação, a Sheila, que era uma das pessoas referências aí, era combatente ali, falando que não deveria voltar à escola de jeito nenhum, achar que está tudo bem com a filha dela. De repente ela relatou isso lá no meio da manifestação, né, que quando a filha dela perdeu o dente, que a filha dela parou de comer, deu o maior problema, teve que ir para o hospital, ficou 5 dias internado, e aí que ela se deu, caiu a real nela, o tanto estava sendo mal para a saúde psíquica da criança, né? E isso a gente está falando só de questão de saúde mental, saúde física e exposição, né? Agora vamos também à alimentação. 2/3 das necessidades nutricionais das crianças são supridas nas escolas, segundo os Estados Unidos também. E a gente vê aqui também da mesma forma, tanto que a merenda escolar é importante, está em diversas discussões aí sobre como ela é importante para compor a nutrição da criança. Se a criança não está em escola, claro que está em risco também. Criança também saindo da escola coloca sério risco o desenvolvimento educacional dela, né? Sim. Meu filho tem 6 anos de idade, vai fazer aí o quê? 7 meses, 8 meses que não está indo na escola. A escola sabe o programa certinho de como desenvolver, de como pegar a alfabetização e por aí vai. Se ele não aprender a alfabetização aos 6, deixar para aprender aos 7, esse gap nunca mais volta atrás, né? Então daí você vê o tanto de problema que tem em deixar a criança fora da escola.
E por isso que a gente tem que tratar mais urgência e não como um ditador que chega e fala, vai ficar fechada, pronto, acabou, vou suspender os alvarás, basta tem escolha de ir ou não, escola não. Não é tratar da forma, jogando para a galera de forma simplista, não. É pegar dados, pegar exemplos. A gente vê em tantos países que já abriu, Islândia, Suécia, por exemplo, não abriram, nunca fecharam a escola, e não teve aumento significativo de crianças ali, números, assim, comparativamente com todos os países do mundo, o número de crianças afetadas foi o mesmo, ali nelas se mantiveram abertas. Você pega escola em lugares como Alemanha, Bélgica, Reino Unido, França, Nova Zelândia, todas aí abriram a escola depois de 50, 70 dias fechado. Nós estamos para 220 dias já, totalmente fora do que é aceitável, e ainda vem entrado com essa pompa toda, batendo, sabe? Em vez de ter calma, ter conversa, não se colocar como dono da razão, dono da verdade, trazer pessoas que possam criar cenários adversos do que ele está prevendo e criar o diálogo e fazer acontecer. Porque manter as escolas fechadas não dá mais. Não dá mais. Isso é colocar em risco as crianças, né? Enfim, desculpa aí. Certo. Um pouco exaltado, sem problema, Bartô. Nós estamos conversando com o deputado estadual Bartô, do Partido Novo. Agora, deputado, e lá na Assembleia, como que tem andado as questões desse debate? O senhor enviou e apresentou um requerimento pedindo uma audiência pública. Essa audiência pública vai sair, vai ser marcada? A gente continua vendo que as pessoas ligadas à esquerda continuam defendendo o fica em casa. Então, até aqui eu deixo uma atenção especial, como estamos em época de campanha, o político que defende fica em casa tem que fazer campanha de casa. Vamos ver quem está coerente aí, tá? Desculpa a deixa eleitoral, mas vale a pena lembrar isso. Agora, com relação a deputados aqui que estão defendendo votos altos, vários deputados estão defendendo, vários deputados estão colocando posts já nas suas timelines, né, nas suas redes sociais. Alguns já estão mantendo contato aqui, jogando empenho, mostrando as minhas falas, mandando nossos estudos aqui para eles também. E aí, com isso, resolvemos fazer a audiência, poder debater exatamente sobre quem que vai, né? Então, estamos chamando pediatra, estamos chamando pessoal ligado à iChoice Brasil, né? Que é um instituto que analisa aí a parte da conversa mais liberal. Estamos chamando professoras de ensino, associações de Secretaria de Saúde de Minas Gerais, cardiologistas, Secretaria de Educação de Minas Gerais também, médica psiquiatra, Movimento Pais pela Educação, que participou dessa manifestação de semana passada, pessoal ligado alunos ligados à escola pública, rede estadual, pais ligados às escolas públicas e mães também ligadas a vans escolar, né? Eu estava até conversando com o pessoal de van escolar. O pessoal também está sem o que fazer, está sem renda e fica num gap também que não consegue nem receber o auxílio por não se encaixar dentro dos auxílios também. Então vai ser um bom momento para a gente debater tudo sobre isso. Certo. Ô, deputado, quero agradecer aqui a sua participação aqui no Alerta Super, deputado estadual pelo Partido Novo, Bartô. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e colocando aí o seu ponto de vista para a população depois da realização desta coletiva da Prefeitura de Belo Horizonte. Muito obrigado pela sua atenção. Ô, Léo Mendes, eu que agradeço, tá? Lembrando que aqui não é só o meu ponto de vista, aqui são estudos aqui do Centro de Controle dos Estados Unidos, Centro de Controle da Europa, da própria OMS, que é tão cuidadosa na pandemia, todos eles estão pedindo abertura e não dá para entender por que Belo Horizonte e Minas Gerais vai ficar nesse atraso. Então, pode contar comigo sempre nessa luta. Obrigado mais uma vez por chamar, convidar aqui para o programa. Um abraço a todos, inclusive os ouvintes. Muito obrigado, deputado estadual Bartô. Espaço sempre aberto para o senhor e também para os outros parlamentares.